Então aqui, hoje, no vídeo, nós vamos ensinar como que nós vamos fazer, né, o acabamento da nossa bolsinha e colocarmos o forro aqui na bolsa. Então, esse forro aqui, eu não fiz costura, eu simplesmente colei, como eu vou explicar para vocês o passo a passo. Então, eu fiz de duas cores. Dentro da bolsinha eu fiz essa cor. E aqui, nessa parte de fora, a gente colocou, eu coloquei essa cor aqui. A gente tem que fazer o forro, porque quando a gente coloca esse tipo de prendedor, né, de fecho, ele não pode ficar aparecendo desse lado. Então, a gente tem que colocar o forro, porque ele é colocado no forro. Então, eu fiz o forro aqui da parte de dentro, né? E fiz esse forro aqui. E aqui por fora, eu coloquei esse gordurão aqui bordado para dar um acabamento. Aqui esse gordurão eu comprei na minha viagem ao Peru. Mas se vocês encontrarem um gordurão diferente, podem colocar um gordurão diferente, que também fica interessante aqui no Brasil. E a outra opção, quer dizer, tem várias opções da gente fazer o nosso acabamento da nossa bolsa. A gente pode colocar também, fazer diferentes cores, fazer um gordurãozinho de crochê também, entendeu? De cor diferente e aplicar aqui na bolsa, ou deixar a bolsa sem fazer esse adorno aqui. Mas eu acho que esse adorno também ajuda a enriquecer o nosso trabalho. A outra opção que a gente pode fazer é, né, colocar uma alcinha para segurar, ou até colocar um pingente aqui. A gente pode colocar uma pedra bonita, colar aqui uma pedra e prender a pedra, e colocar um pingente, que aí também fica chique, mais bonita a bolsa. A opção que eu coloquei foi de colocar esse gordurão. Podemos botar também uma qualquer outra fita que combine, né, com a cor que a gente tá utilizando. Então, tá aqui a nossa bolsa, né, o nosso fecho. E essa bolsa aqui, ela é interessante porque o tamanho dela é um tamanho que não é muito grande, mas ainda a gente ainda pode colocar uma carteira aqui dentro, pode colocar um celular, porque às vezes a gente sai com uma bolsinha muito pequena e dificulta a gente colocar as coisas. Essa bolsa aqui tem um tamanho ideal para que a gente possa colocar, inclusive, uma carteira aqui dentro, maior, e sair com celular, carteira. Então, essa é a nossa opção, né? Esse foi o tutorial de hoje. Eu vou ensinar o passo a passo para vocês. O primeiro passo para a gente fazer a carteirinha é a gente fazer o molde, né, da carteira. Então, aqui no caso, eu fiz com duas cores. Quem estiver fazendo com uma cor só, pode fazer o molde inteiro, né? Fazer o molde dessa parte aqui toda da bolsa e depois o molde dessa parte aqui e fazer o acabamento. Eu botei entretela aqui na tampinha aqui da bolsa para dar uma estruturada aqui. Esse trançado aqui, ele já deixa firme. Então, eu não coloquei entretela aqui, mas quem quiser colocar, pode colocar entretela aqui também, dessa mesma forma que eu coloquei aqui. Então, eu vou ensinar o passo a passo para vocês. Aqui a gente vê o acabamento, ó, eu fiz todo de pontinho atrás, né? Prendi todo com pontinho atrás, e da mesma forma como eu prendi esse gordurão aqui também com pontinho atrás, e para dar esse acabamento. Bom, se vocês gostaram e estão gostando do vídeo, deixa um like aí, se inscreva no canal, porque eu agora vou ensinar para vocês o passo a passo do acabamento dessa carteira. Bom, agora a nossa bolsinha já tá pronta e eu vou fazer o nosso acabamento interno. Então, o primeiro passo, peguei esse tecido aqui, quem quiser não colocar o abotoamento que eu vou fazer, ele pode só forrar essa parte de dentro aqui da bolsa. Eu vou forrar a parte de dentro e essa daqui, porque eu vou usar esse fecho, né? Pra gente fazer, pra gente colocar na bolsa. E esse fecho, ele é bem resistente, pra gente colocar ele aqui, a gente tem que, né, passar aqui pra prender.
E isso vai ficar aparecendo. Então, a gente tem que prender ele primeiro no forro. Então, é isso que eu vou explicar para vocês. E eu vou fazer o meu forro de duas cores. Eu vou fazer o meu forro, essa parte de dentro da bolsa com esse forro. Então, olha, eu já deixei mais ou menos aqui 1 centímetro aqui pra gente poder fazer aqui o acabamento, né? Deixei aqui mais ou menos 1,5 centímetros pra gente poder podar por dentro da bolsinha. E vou recortar o meu molde. A parte da bolsa, a parte de cima da bolsa, eu vou fazer com essa cor aqui diferente. Então, eu também já fiz a mesma coisa, né? Já vim aqui e já modelei aqui toda a partezinha aqui da bolsa. Modelei essa parte. E tá aqui, marquei, deixando aqui 1 centímetrozinho. E vou cortar aqui também, deixando a beiradinha. E já deixei aqui aonde eu vou fazer o meu, colocar o meu prendedor. Pra gente colocar o prendedor, antes de mais nada, o prendedor ele vai ficar nessa posição. Então, deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Isso aqui é forte a beça. É um imã. Então, essa parte aqui vai ficar na bolsa. E essa parte aqui eu vou prender aqui. Então, eu já coloquei mais ou menos aqui aonde vai ser. E eu fiz um reforço. Eu peguei aqui um feltro, né? Coloquei uma entretela termocolante de textura média. E eu vou colar ela aqui para que a gente possa fazer. Então, eu vou colar ela do lado do avesso, né? Porque isso aqui vai ficar na parte interna. E depois que eu colar, a gente vai prender. Então, antes de eu colar, eu já vou facilitar aqui e já vou fazer os meus 2 piquezinhos, né? Tá aqui o meio, né, da minha bolsa. Vou marcar aqui mais ou menos aqui o meio para eu saber. Então, eu vou botar o meu prendedor aqui. E eu já vou fazer o cortezinho aqui para facilitar agora na hora que eu for prender. Então, eu vou dobrar e vou pegar minha tesoura e vou fazer 2 cortes pequenininhos. Então, estão meus 2 cortes aqui pequenininhos. E também vou marcar aqui, agora que já tá, os meus 2 cortes aqui, pra gente prender nosso prendedor. Então, depois disso, eu também vou fazer meu pequeno cortinho aqui, bem pequenininho de um lado e do outro. Vou testar, né? Porque, na verdade, ele vai ficar desse lado. Então, tá aqui já preso. E agora, vou colocar... Só depois que a gente fizer isso, é que a gente vai, então, dobrar aqui. E aí, tá pronto o nosso prendedor. E isso aqui vai servir de base, para não esgaçar e nem ficar destruindo, né, a nossa bolsa. Tá aqui preso o meu botão. Eu vou agora cortar e eu vou prender, para dar uma estruturada aqui, uma entretela, que eu já cortei. E eu vou prender essa entretela aqui com ferro, pra gente dar uma estruturada, para essa parte aqui da bolsa não ficar muito mole. Então, eu agora vou cortar, né, direitinho. Bom, agora eu já coloquei aqui toda, né, a minha entretela, já reforcei. Vou colocar aqui na minha alcinha, vou virar essa beiradinha e vou só colocar aqui uns alfinetezinhos para prender, só pra gente poder agora medir onde que nós vamos colocar o nosso fecho aqui na bolsinha.
Então, vou prender aqui. Então, depois que a gente furou e colocamos aqui, eu esqueci, a gente tem que botar essa partezinha aqui primeiro para dar mais um reforço. E só depois, então, que a gente pode dobrar. Tá? Então, já tô com a minha entretela aqui, né? Aqui, o meu reforço, a minha entretela. Então, eu vou medir aqui o meu abotoamento. Nós vamos fazer exatamente aqui. Então, eu já tô aqui com o meu reforço, né? Que eu vou botar na parte de dentro. Já tô aqui com o meu... Então, eu vou botar o meu ganchinho. Vou colocar aqui o meu reforço. Vou colocar aqui o protetor, né? E vou virar. E agora eu vou testar antes de se tá tudo ok. Então, tá tudo ok. Então, agora nós vamos apertar bem, pra gente ficar, então, com acabamento. Então, já fiz meu prendedor aqui e já fiz meu acabamento aqui. Então, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou alinhavar tudo isso daqui bem direitinho, terminando, prendendo isso aqui, para depois, então, a gente fazer o acabamento dessa parte daqui. Então, eu vou alinhavar tudo, toda essa beiradinha, prendendo bem aqui nessa pontinha. Vou alinhavar para depois fixar. E só depois que eu fizer isso, eu vou voltar para explicar para vocês a segunda parte. Então, nessa primeira parte, nós fizemos o abotoamento. Então, nós terminamos essa primeira parte aqui do vídeo, né? Então, olha, repare, eu fui fazendo aqui, alinhavei toda aquela nossa entretela aqui junto com a nossa linha na beiradinha, para depois a gente costurar. Então, essa parte aqui, ela vai ficar aqui por dentro, né? Ela vai ficar aqui por dentro. Repare, tá tudo certinho, nosso prendedor tá aqui, reforçado, né? Com o nosso feltro, com a nossa entretela. E agora, nós vamos fazer a parte de baixo. Então, aqui nosso abotoamento, né? Tá aqui. Também reforçado aqui, né? Eu depois coloquei, para não ficar aparecendo esse verdinho, eu coloquei aqui um tecido para não ficar aparecendo o meu feltro. Então, vocês também podem colocar, né? Então, aqui tem, ó, o tecido. Aqui tem o feltro e a entretela, e ainda o reforço do próprio botãozinho. Isso é pra gente não esgaçar aqui o nosso crochê. Bom, e agora eu vou fazer o forrinho dessa parte aqui de baixo e já volto o passo a passo pra gente terminar, então, finalizar a nossa carreira. Nós vamos fazer a segunda parte, né? Que eu falei pra vocês que eu ia fazer de cor diferente, que eu vou fazer com esse tecido para forrar essa parte aqui de dentro da bolsa. Então, a gente tem duas maneiras de fazer. Podemos, eu já cortei, né? Como eu mostrei ali pra vocês, eu já tinha feito o molde. E fazer uma costurinha aqui com mais ou menos aqui um pezinho de máquina de um lado e do outro. Só que eu vou fazer essa bolsinha diferente, eu vou fazer ela colada.
Com essa mesma distância aqui do pezinho de máquina, do lado do direito, né? A mesma coisa eu vou fazer do lado de cá. E vou colar. Quem quiser pode também colocar uma entretela aqui, né? Da mesma forma que eu botei para estruturar aqui a bolsa, né? A parte, a abinha de fechamento, pode colocar aqui também. Eu vou colocar essa parte assim mesmo, vou dobrar, deixei aqui abri aqui um pouquinho para facilitar, porque a nossa bolsa é afuniladinha, então eu deixei isso aqui abertinho para dar um acabamento melhor aqui nas laterais. Vou medir aqui e vou colocar, então, o nosso forrinho aqui dentro da nossa bolsa. Então, vou lá. Vou colocar aqui o meu forro. Eu sempre venho aqui para não escapar, eu coloco um alfinetinho só para quando eu estiver fazendo esse acabamento aqui, não sair daqui do fundo, né? Não subir o nosso forro aqui dentro. Então, vou botar aqui bem na beiradinha, né? Vou alfinetar toda a volta. Já alinhavei, já prendi com alfinete todo o nosso forro, prendendo aqui as duas partes. E eu agora vou fazer o acabamento, né? Fixando aqui com agulha de mão. Então, aqui, eu não fiz costura, né? Eu colei. E agora, para ficar um acabamento aqui melhor, eu vou fazer aqueles pontinhos atrás aqui, bem pequenininho, fazendo todo esse acabamento aqui, dessa alinhavando. E depois eu vou casear. Depois que eu fizer esse acabamento aqui todo, que eu vou fazer o acabamento e alinhavar aqui tudo direitinho, eu ainda vou fazer, a gente ainda pode fazer mais um acabamento na bolsa, que é, eu vou usar esse gogurão aqui, e eu, com um pontinho atrás, né, vou virar aqui, vou prender esse gogurão a toda a volta, dando o acabamento aqui na bolsa, e vou costurar com um pontinho atrás, mesmo pontinho que a gente costurou lá a parte interna da bolsa. Tá? Então, vou fazer esse acabamento aqui todinho à volta, para dar esse acabamento aqui. Vou alinhavar aqui todinho e vou prender aqui toda a volta. Quem tiver facilidade de comprar esse gordurão, isso aqui eu não comprei aqui no Brasil, né? Eu comprei fora, no Peru, mas aqui no Brasil eu acho que é um pouquinho difícil a gente achar, mas a gente pode estar usando outro tipo de acabamento também, outro tipo de gordurão, ou um gordurão preto, ou uma fita, que possa dar esse acabamento aqui. Ou quem preferir também pode colocar umas pedras aqui, que fica bem bonitinho, ou simplesmente fazer aqui um pingente, aquela brochazinha que a gente faz, que eu já ensinei a fazer em outras bolsas, a gente pode prender aqui e fazer um pingente, ou fazer um acabamento, uma florzinha de crochê com um pingente no meio, que também fica bem bonitinho.
Então, eu vou fazer a minha costurinha toda aqui interna, acabar de fazer a minha costurinha, e já volto para mostrar para vocês, e vou prender aqui, pra gente ver como que ficou a bolsa terminada. Então, tá aqui nossa bolsa finalizada, né? Eu, com um pontinho aqui atrás, eu fiz todo o acabamento, né? Aqui da voltinha, prendi aqui nosso forro, fiz o acabamento aqui dessa alça também com pontinho atrás. Como fazer esse pontinho atrás, tem um vídeo aqui onde que eu boto forro de bolsa que eu já ensino, então para o vídeo não ficar muito grande, eu não vou colocar aqui, mas é só a gente fazendo pontinho pequenininhos. E aqui eu coloquei aquele gorgurão, né, que eu falei pra vocês, e também prendi com pontinho pra dar esse acabamento na bolsa. Então tá aqui a nossa bolsa finalizada. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no canal.